One ring to the Dark Lord's hand, sitting on his throne in a land so dark. Where I have to go, I'll keep the ring. Hoje a gente entra na Terra-média para comentar sobre O Senhor dos Anéis. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Lu e esse é o canal Cinefilu. O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel é um filme de 2001 dirigido pelo Peter Jackson, com o roteiro dele, da Fran Walsh e da Philippa Boyens. O filme é baseado na obra literária do J.R.R. Tolkien, escrito na meada dos anos 50, e foi indicado para 13 Oscars, tendo ganhado em 4 categorias: fotografia, efeitos visuais, maquiagem e trilha sonora, que é maravilhosa. Para fazer esses vídeos eu vou assistir as versões estendidas do filme, inclusive foi o que aconteceu aqui em A Sociedade do Anel. A versão que eu assisti tem umas 3 horas e 49, em comparação com as 2 horas e 59, mais ou menos, a versão que foi para os cinemas. Mas olha, que 3 horas e 49 minutos, viu? Eu posso dizer que depois de quase 15 anos sem ter assistido esses filmes, né? Eu assisti várias vezes quando eu era adolescente, eu fiquei tão ou até mais deslumbrada quanto as primeiras vezes que eu assisti, e vou dizer que esse filme me pareceu não ter envelhecido quase nada. Em seu aniversário de 111 anos, o hobbit Bilbo Bolseiro resolve partir, deixando vários presentes para o seu sobrinho Frodo, incluindo seu precioso anel que ele tinha encontrado em uma viagem anterior. Frodo, com a ajuda do mago Gandalf, vai descobrir que esse anel é um anel de poder forjado pelo Senhor das Trevas Sauron, que, se voltar para o seu criador, pode causar grande destruição e perigo. Para evitar que isso aconteça, o Frodo vai embarcar em uma jornada pela Terra-média, encontrando perigos e seres que ele nunca imaginou, mas também um grupo de aliados de diversos povos que vai formar a Sociedade do Anel. O filme ele tem uma breve introdução contando um pouco da história da criação dos Anéis de Poder, que provavelmente é onde a nova série da Amazon Prime vai se focar, mas principalmente focando na história do Um Anel, na sua criação pelo Sauron, na guerra que se seguiu, na queda do Isildur e toda a jornada de milênios, de centenas de anos até chegar ao presente onde se passa o filme. E já aqui nessa introdução a gente já sente o impacto de entrar em uma história que tem um apelo muito grande por ser tão épica, e a gente já vê como os efeitos, a maquiagem, os figurinos é muito bem construído para a gente imergir realmente aqui nesse mundo, na forma que eles resolveram representar a Terra-média do Tolkien. Mas o título do filme aparece e a narrativa realmente começa no Condado, Terra dos Hobbits, de quem a gente vai dividir o ponto de vista enquanto a gente foi acompanhando essa jornada pela Terra-média também. Porque da mesma forma que nós, espectadores, os hobbits, eles vivem ali num condado como se fosse um mundo idílico, um mundo separado. Eles vivem em paz, tranquilidade, são um povo muito pacato, não se preocupam em sair daquele lugar onde eles vivem, onde eles nasceram. E aqui a gente tem as cores muito naturais, muito quentes, dando uma sensação de aconchego. A trilha sonora do Howard Shore, que aqui já começa com aquela música bem felizinha, quase inocente, assim, dando esse ar de lar mesmo, como o condado é. E ao mesmo tempo a gente vai percebendo que o Bilbo, como eu disse, ele quer sair de lá. Ele não consegue mais ficar no condado porque ele já teve a sua jornada contada no livro e no filme do Hobbit, e ele já viu tanta coisa de fora que ele já não consegue mais, talvez, simplesmente se sentir parte do condado, sentir que aquela vida ali tem mais a ver com ele. Mas o foco aqui não é esse Hobbit, é outro Hobbit, o Frodo, e a gente já vai ver várias interações dele com o Gandalf, personagem do Sir Ian McKellen, que tem uma atuação maravilhosa. E aqui a gente já tem, né, os vários truques de câmera e efeitos que foram feitos para a gente ter essa noção de diferença de tamanho entre o Gandalf e os Hobbits. E isso vai acontecer, na verdade, com vários personagens do filme, porque eles têm essa diferença de tamanho, porque tem várias raças
diferentes aqui. E o final do primeiro ato é bem típico, com o Frodo realmente tendo que sair dessa jornada, sair da sua terra natal e enfrentar perigos que ele não imaginou. Que é bem coincidente com os primeiros passos ali da jornada do herói, do Joseph Campbell, né? Tem muitos vídeos que falam, né, como que a história do Senhor dos Anéis se encaixa bem direitinho com essa jornada do herói. E o Frodo ainda não tem noção da proporção que essa missão vai tomar, que esse chamado vai ser para ele. E a gente vai vendo nas expressões do ator, o Elijah Wood, como essa sensação, como os sentimentos do Frodo vão se modificando, né? Ele vai sentindo o peso do fardo que ele está carregando. Aquele anel é muito mais pesado do que parece, né? Então, em vários momentos, a gente tem closes no rosto dele, até de uma certa forma a câmera distorce a imagem para deixar o rosto dele ainda mais em foco, e a gente vê as expressões dele ficando cada vez mais preocupado, ficando cada vez mais enojado, ou ainda quando ele usa o anel em alguns momentos, como aquilo tudo é mais distorcido e tem aquelas vozes, aqueles efeitos de luz atrás, tudo para a gente realmente entender melhor como é aquele peso para o Frodo. Acho que a gente pode dizer que para todos esses hobbits é uma jornada de amadurecimento, né? Ainda que o Merry e o Pippin tenham aqueles toques de humor, eles também vão passar por essa jornada. Mas claro que todos os personagens da Sociedade do Anel, eles têm os seus arcos de desenvolvimento, alguns maiores, outros menores, mas os hobbits a gente vai acompanhando desde o comecinho mesmo. E tenho a impressão que todo o elenco foi muito bem escolhido aqui, né? Todos os personagens, eles criaram um carinho no público, acho que não só das pessoas que já eram fãs do trabalho do Tolkien, mas do que viraram fãs pelo filme, né? Eu acho que a única diferença que a gente poderia ver no elenco daquela época para hoje é que realmente o elenco todo não tem uma grande diversidade, principalmente de raça, o que parece que é uma coisa que a nova série já modificou, se atualizando com questões que são muito discutidas hoje em dia, como representatividade, né? Mas apesar de eu gostar do elenco como um todo, acho que outro destaque para mim aqui do primeiro filme é a Galadriel da Cate Blanchett, que é maravilhosa. Ela consegue passar na atuação dela esse misto de maravilhamento e temor que a personagem causa nas pessoas, porque ela é uma elfa bruxa muito poderosa. E o Saruman, do Christopher Lee, gente, né? Sir Christopher Lee aqui, também com um dos outros maiores vilões do filme. E o que falar da luta entre ele e o Gandalf, né? Eu gostei muito de assistir porque por mais que seja uma luta que a gente veja só um ou outro, né, ela tem vários cortes assim, ela ainda assim funciona muito bem e os efeitos aqui funcionam muito bem. E para dar um reforço nessas atuações, o filme ele tem muitos closes nos rostos dos personagens para a gente ir acompanhando as emoções que eles estão sentindo e que eles nos passam também, mas também eles têm muitos planos gerais para a gente se maravilhar com as paisagens diferentes da Terra-média, e acho que também para simbolizar as muitas passagens da obra literária que descreve paisagens, né? Quem já leu a obra do Tolkien sabe que ele é muito descritivo nas paisagens e que os personagens realmente eles passam muito tempo caminhando, né? Afinal, eles estão numa jornada de uma distância muito longa, com um tempo muito longo, né? Mas o filme, ele faz isso, a gente sempre vê personagem cavalgando ou caminhando, mas sem ficar cansativo ou pesado. Primeiro que as paisagens são maravilhosas, o filme ele foi inteiro rodado na Nova Zelândia, que é a terra natal do Peter Jackson, e falar o quê? São locações lindas. Além disso, todos os efeitos que foram usados também para construir as cidades dos elfos, a Minas Moria e todo, é de uma qualidade que não é isso, gente. Até hoje esse filme não fica para trás de nada feito hoje. E eles têm uma combinação de efeitos práticos e efeitos computadorizados, mas em sua maior parte práticos, com o uso inclusive de maquiagens, com o uso de muitas miniaturas. Então é aquilo, né, gente? Efeito prático é difícil de bater. E um efeito computadorizado, quando é feito na base do efeito prático, também
Fica muito bom. Lembrando que os dois designers principais de todos os sets, o Alan Lee e o John Ho, eles também já tinham trabalhado como ilustradores das obras literárias do Senhor dos Anéis. Então eles realmente entendiam desse mundo aqui, o que claramente traz mais qualidade ainda para todo esse trabalho. Mas também a gente tem uma variação do uso da câmera aqui nessas cenas, como uma câmera que vai passeando pelos cenários para a gente conhecer um pouco mais deles, até às vezes de cima para baixo, como por exemplo em Isengard, a terra do Saruman, que a gente vai ter uma torre bem grande, mas também tem os subterrâneos, né, que eles estão preparando os exércitos e a câmera vai nos mostrando tudo isso, como o uso de slow motion de vez em quando, em cavalgadas ou mesmo em caminhadas dos personagens, tudo para dar essa dinâmica e não ficar cansativo. E ainda dá um tom épico. E eu não posso deixar de novo de falar da trilha sonora do Howard Shore, que traz ainda mais emoção para todas essas cenas e todas as outras cenas do filme. Olha, eu acho que é uma das melhores trilhas sonoras do cinema, tanto que o Howard Shore ganhou 3 Oscars por esse trabalho. Tanto na música que é para representar o condado, que é aquela coisa mais feliz, como eu disse, como a música da jornada toda, que é um lance bem épico, é maravilhoso. Todas as músicas são arrepiantes, incrível como combina aqui e como deixa todo o filme ainda mais envolvente, emocionante. E por falar em emoção, as cenas em que a gente perde membros da Sociedade do Anel são muito emocionantes. Eles usam um conjunto de todos esses elementos que eu tô falando aqui e, meu Deus, é difícil, vocês têm que segurar as lágrimas. Esse filme, como é o início de toda a jornada dos personagens, ela não tem tantas cenas de batalhas épicas grandes, mas ela tem algumas cenas de luta, de enfrentamento, sim. E elas são, assim dizer, talvez um pouco confusas, tem bastante corte, assim, às vezes a gente não entende direito o que está acontecendo, mas, gente, não estraguem nada a experiência. Mas a gente sente que elas são batalhas difíceis, por mais que a gente não veja muito sangue sendo derramado. Acho que quiseram deixar a classificação do filme mais baixa e a gente não vê sangue, mas também assim, não faz diferença. Eu acho que não era essa a proposta do filme e a gente consegue aproveitar a proposta que ele trouxe. Até porque a tensão também existe, ela é passada de outras formas, com esse tom épico, e o filme consegue passar muito bem e deixar muito claro nas atuações ou algumas cenas específicas como o anel é realmente perigoso. Na verdade, como toda a conjuntura ali está se formando em um sentido muito perigoso. A gente vê o poder do anel tentando pessoas que são boas, que são aliadas. Então imagina o que ele não fará nas mãos realmente de uma pessoa que quer a destruição da Terra-média. Tem aquela cena em que eles estão em Valfenda reunidos para decidir o que vão fazer com aquele anel e o Frodo vê o reflexo da discussão que está tendo ali no anel e só aquilo ali já resume o poder e o perigo que toda a Terra-média está passando naquela situação. E isso também reflete o porquê que esse anel tem que ficar com esse hobbit, com a natureza dessa criatura simples que busca a paz e a tranquilidade e não tem ambição. E sim, o filme tem um final em aberto, né, baseado na trilogia, ele é feito para ser 3 filmes também, mas eu acho que eles acertaram nos momentos em que eles escolheram colocar no final dessa primeira parte, né, eles até colocaram algumas partes que estão no segundo livro aqui, só para dar um ponto e vírgula, né, final do filme, em um momento que faz sentido. E para mim eles escolheram um momento muito bom, que é o momento em que é uma continuação da jornada da Sociedade do Anel, só que de outra forma, em outras direções. Realmente a gente fica com vontade de saber o que vai acontecer nesses novos caminhos. Então assim, pessoal, eu não sei se eu consegui passar nesse vídeo quão feliz e quão maravilhada eu fiquei em assistir esse filme de novo. Fazia, acho que quase uns 15 anos que eu não assistia, apesar de ter assistido várias vezes. Eu era bastante fã da saga e fiquei muito feliz de assistir e ver que o filme realmente tem muita qualidade, como eles conseguiram traduzir para o cinema um universo tão rico como o universo criado pelo Tolkien.
Claro que vai ter diferenças da obra literária para a obra do cinema, né? Tiveram algumas modificações, mas eu acho que o que eles conseguiram fazer aqui é incrível. E eu tentei nesse vídeo focar em falar em alguns aspectos do filme mesmo, né? Porque tem muitas coisas interessantes sobre a produção dele e muitas discussões interessantíssimas sobre as simbologias todas envolvendo O Senhor dos Anéis. Eu só não consegui aprofundar em nenhuma dessas coisas, senão eu ia ficar fazendo um vídeo aqui de 3 horas, né? Mas vocês fiquem à vontade para trazer todas essas discussões e qualquer outras coisas que vocês queiram conversar aqui nos comentários, que vai ser bem legal. A qualidade da obra literária é tão grande, tão rica, que não tem como ela não refletir no filme, que tem frases lendárias que a gente sempre vai lembrar, e também não tem como não refletir em toda essa riqueza de discussões que a gente pode ter sobre ele, né? A criação do Tolkien é muito rica, muito bonita e gerou essa outra maravilha, que são esses 3 filmes, que eu vou trazer também os outros 2 muito em breve, As Duas Torres e O Retorno do Rei, e pra gente, né, se preparar para a estreia da série Os Anéis do Poder, lá da Amazon Prime. Então por hoje é isso, pessoal. Obrigada por me acompanhar até aqui. Deixem nos comentários todas as coisas que vocês quiserem falar sobre O Senhor dos Anéis. Se vocês ainda não assistiram, essa é a chance. Corre lá que vale muito a pena. Esse filme é maravilhoso. Não só é um dos maiores filmes de fantasia, mas é um dos maiores filmes já feitos, eu acho, viu? Então não deixem de ir lá conferir. Deem um joinha aqui. E logo eu volto para falar dos outros filmes do Senhor dos Anéis e muito mais. Então até a próxima!